Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Neste episódio do nosso Magazine Cultural temos Jacqueline Suore, uma artista multimédia de mão cheia. A Liga Africana de Basquetebol, a BAL, está de volta e posters de um artista ganês ganharam visibilidade global. Vamos ao nosso programa. Com incontáveis horas e milhares de traços de caneta esferográfica, a artista nigeriana Jacqueline Suore cria intrigantes peças de arte inspiradas na identidade e nas emoções humanas subliminares. Jacqueline conversou connosco sobre o seu trabalho e a sua experiência. A artista nigeriana Jacqueline Suore é uma artista multimédia cujo trabalho continua a ganhar reconhecimento no mundo da arte. Na última década, ela surpreendeu os seus fervorosos colecionadores com peças magnéticas que se tornaram maiores que a vida ao longo do tempo. Ela começou a criar arte aos 5 anos de idade e está imersa nisso desde então. Comecei a desenhar desde os 5 anos, mas mais a sério quando entrei na universidade, porque sabia que queria estudar artes plásticas quando crescesse. Só não sabia que não é desenho que fazemos quando vamos estudar artes plásticas. Quero dizer, tens que juntar tudo isso como um meio para algo, como uma escultura ou uma pintura. Então, quando eu entrei na universidade, notei que era apenas um curso único. Desenho era um curso único e havia outros cursos que eu precisava fazer. E assim, me especializei em pintura. Desenhar não era como uma opção para uma licenciatura. Mas depois de ter terminado a escola, eu não estava feliz. Estava a fazer o que queria fazer, mas não estava feliz. Eu tive que começar a pensar sobre a causa e o que estava a acontecer comigo e a minha prática. E percebi que era a minha arte. E eu não estava a fazer o que realmente gostava. O que eu realmente amo fazer é desenhar. Então, abandonei a pintura como me ensinaram, o que eu sabia, e passei a desenhar em tempo integral. No seu trabalho, ela cria narrativas visuais que exploram temas de identidade coletiva e conectividade social. Como estudante do ensino médio, ela adotou a prática de usar uma caneta esferográfica para criar o seu estilo único. Então, no ensino médio, quando eu ficava entediada na aula, costumava rabiscar na parede de trás dos meus cadernos com a minha caneta, mas era uma caneta azul. Eu costumava rabiscar e rabiscar, especialmente em aulas de ciências. Então, quando eu entrei na universidade, descobri que a caneta não era um meio tradicional para desenhar. Então, tive que jogar isso fora e voltar a desenhar com lápis de carvão, pastéis. E então, praticamente segui as regras. Quer dizer, quando você está na escola de arte, você segue as regras para poder passar. Mas quando eu terminei a escola, houve uma exposição que focava principalmente sobre o desenho. Eu estava muito animada para participar dessa exposição. Eu queria fazer algo diferente, porque, quero dizer, neste momento eu estava experimentando carvões, pastéis e, em seguida, diferentes tipos de lápis. Mas eu não estava conseguindo a satisfação que eu queria com os desenhos. Então, peguei a minha caneta, uma caneta preta dessa vez, e pensei, deixe-me tentar e ver o que sairia disso. E foi incrível, foi como um momento iluminado para mim. What would come out of it, and it was amazing. It was like a light bulb moment for me. Jacqueline participou de várias exposições coletivas e individuais, locais e internacionais, e foi destaque em várias publicações em todo o mundo. A segunda edição da Liga Africana de Basquetebol vai começar em Dakar, Senegal. Outras cidades vão sediar jogos nesta edição, como Cairo, no Egito, e Kigali, no Ruanda. A BAL foi lançada pela NBA em parceria com a Federação Internacional de Basquetebol. Esta é uma reportagem original de Yakuba Ouedraogo. O Zamalek do Egito conquistou o primeiro troféu da BAL na arena de Kigali em maio de 2021, aproximando assim o continente da profissionalização da sua liga de basquetebol. A Taça Africana de Clubes Campeões, o primeiro torneio interclubes de basquetebol,
só surgiu na década de 1970, embora muitos clubes africanos populares sejam antigos. A década de 1980 viu uma explosão de talentos africanos na NBA. O nigeriano Hakeem Olajuwon brilhou no auge do Houston Rockets, despertando o interesse em jogadores de basquete africanos. E ele não foi o único. Não é surpresa que a Liga Africana de Basquetebol tenha nomeado 2 dos seus maiores prémios em honra aos pioneiros no continente. O prémio de jogador mais valioso da BAL é homenagem a Hakeem The Dream Olajuwon da Nigéria. Hakeem recebe o meu voto como o maior jogador de basquetebol que a África produziu, e o prémio de jogador defensivo do ano da BAL é homenagem a Dikembe Mutombo, o gigante congolês. Ele jogou o seu basquetebol universitário na Universidade de Georgetown, depois seguiu por uma grande carreira na NBA. Olajuwon e Mutombo são provavelmente os 2 melhores de África. Eles inspiraram muitos jovens jogadores africanos. Vejo muito Olajuwon quando olho para Joel Embiid no retângulo. Alguns dos movimentos que ele faz para um homem grande é de um jogador muito especial. Em 2013, a NBA realizou o primeiro Basquetebol Sem Fronteiras do continente, em Joanesburgo, na África do Sul. Em 2019, o Senegal acolheu a 17ª edição. O programa foi estabelecido pela NBA, em conjunto com a FIBA, para melhorar as habilidades do basquetebol para jovens talentos africanos. Eles receberam treino dos jogadores da NBA e alguns, como o astro do Philadelphia Joel Embiid, foram descobertos por meio desse programa. A NBA África envolve investidores individuais, incluindo o ex-presidente Barack Obama ou o ex-astro da NBA, Dikembe Mutombo, originário da República Democrática do Congo. Vários jogadores africanos estão na NBA e demonstram um impressionante nível de sucesso. Dois dos maiores eventos desportivos do mundo aconteceram em fevereiro. A final do Campeonato Americano de Futebol realizou o seu Super Bowl em Los Angeles, com os LA Rams a vencer os Cincinnati Bengals por 23-20. Fevereiro também trouxe o NBA All-Stars, disputado em Cleveland, Ohio. Embora sejam principalmente eventos desportivos, eles também fornecem uma plataforma para os jogadores africanos mostrarem o seu senso de estilo único ou a sua cultura. O cornerback do Bengals, o nigeriano-americano Chidobe Awuzie, liderou a equipa à entrada do estádio Sophie usando o seu fato de Ankara. Nos jogos da NBA All-Stars em Cleveland, Giannis Antetokounmpo representou a Nigéria com o seu hoodie feito à medida, que faz parte da sua parceria com o WhatsApp. A moda africana, assim como a sua música, continua a aumentar a sua visibilidade global, em parte por causa de indivíduos famosos que a adotam e a representam em eventos desportivos tão importantes. A ascensão da internet viu os cinemas independentes do Ghana caírem na obscuridade. Mas a tradição do país de vívidos cartazes de filmes pintados à mão encontrou um novo público entre os colecionadores de arte internacionais. A Reuters tem mais. Com o movimento pincel, o artista ganês Daniel Anun Jasper arma Paul Newman com um par de revólveres. Há 30 anos ele pinta à mão cartazes de alguns dos filmes mais famosos do mundo em sacos de farinha reaproveitados. Uma tradição que começou no Ghana no final dos anos 1970. Os cinemas locais estavam a florescer e os artistas competiam sobre quem poderia atrair o maior público com as suas exibições muitas vezes sangrentas, imaginativas e de arregalar os olhos. Mas a ascensão da internet condenou os cinemas do país da África Ocidental à obscuridade. Jasper, no entanto, continua a pintar para um novo público. A comunidade internacional interessou-se pelos cartazes locais pintados à mão de África, depois das pessoas terem vindo e terem comprado cartazes antigos e terem nos mostrado ao mundo da arte internacional. Eles ficaram fascinados com a forma como infundimos a nossa própria imaginação nesses cartazes. Naquela época havia cartazes que vinham com os filmes, mas decidíamos o que pintar assistindo ao filme e selecionando as cenas que queríamos ver. A última criação de Jasper do clássico de 1969, Butch Kid and the Sundance Kid, foi encomendada por um colecionador estrangeiro que entrou em contacto pelo Instagram.
Os compradores internacionais veem os cartazes como representações únicas de um período específico da arte africana. Os filmes de ação ocidentais eram os pilares, assim como os da China e Bollywood. Muitos cartazes incluem elementos paranormais e violência gratuita, mesmo que os filmes não tenham nenhum. As características físicas eram frequentemente exageradas. Joseph Oduro Fimpong, professor de Antropologia da Cultura Pop na Universidade Ashesi de Ghana, coleciona os cartazes há anos e possui várias peças de Jasper. Ele diz que há um valor estético em quão loucos os cartazes são, mas que eles também podem ser usados para debater com os seus alunos sobre a vida da nação. Dizer-lhes que quando encontram essas formas de arte, por exemplo, os cartazes, não devem pensar no que estão a ver agora, mas serem capazes de vinculá-los à história, uma faceta da história desta nação. Ao fazer isso, cultivamos o interesse deles em ver algumas dessas formas de arte populares como símbolos da história que podem contar as suas próprias histórias. Oduro Fimpong diz que o número que opera neste género de arte diminuiu e ele acredita que os próximos artistas precisam de ser motivados a seguir a tradição. Ele planeia exibir os seus cartazes no Centro de Cultura Popular Africana, que será inaugurado na sua universidade ainda este ano. Ao longo de 60 anos, Elizabeth Mithers, ex-professora de Nova Iorque, recolheu mais de 20 mil artefactos e recordações relacionadas à história afro-americana. Esta coleção será leiloada pela Guernseys em Manhattan. A Associated Press tem mais detalhes. Tudo começou com uma admiração pelo famoso jogador de beisebol Jackie Robinson, que quebrou a barreira da cor nesta modalidade. So Jackie was the beginning. A Jackie foi o começo. Ele foi como o botão que me empurrou. Mas uma vez que entrei no campo de colecionador e descobri o quão magníficos e quão pouco apreciados eram esses artefactos afro-americanos, fiquei surpreendida porque mudei de desporto para os militares. I switched from sports to military. O que ela chama de obsessão tornou-se um trabalho de amor ao longo das décadas. Agora, depois de anos armazenando essa história na sua casa de 3 andares em Staten Island, a cantora de 90 anos está a preparar-se para se separar da coleção. Eu andava atrás das pessoas ou removia-as do meu caminho e fui agarrando a história por mais 20 anos. Mas a realidade é que fiquei sem força, estou muito velha, não posso ir mais longe. Estou exausta fisicamente. Tenho que aceitar a realidade e dizer que é hora de alguma instituição ou pessoa, que pode ser um humanitário, filantropo, patriota americano, levar esta coleção para o próximo nível. Ela colecionou os itens através de catálogos e programas de história ao longo dos anos. A coleção será leiloada pela Guernseys em Manhattan. Arlen Ettinger, presidente da Guernseys, diz que várias das peças são relativamente obscuras, o que torna este leilão sem precedentes. Para acumular uma coleção que realmente não tem igual, pessoas muito mais conhecedoras do que eu, diretores de museus e historiadores muito qualificados, descreveram a coleção de Mithers como provavelmente a melhor do seu tipo no mundo. Quer dizer, isso significa muito. Elizabeth Mithers e Guernsey esperam que a coleção encontre o seu lar definitivo num museu ou universidade onde acreditem que possa beneficiar o público. O nosso programa chega assim ao fim. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, é Voa Português. E podes subscrever ao nosso canal de YouTube, é Voa Português também. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção foi de Kali Abdu.